Doutor Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui dividindo seu conhecimento e abordando um tema tão importante como é o título de propriedade. Então, toma a liberdade de passar a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença. Boa noite a todos e a todas. Não sei se me veem adequadamente, porque, se for necessário, aí fico de pé, mas eu gostaria de me manter na posição sentado, porque acho que isso reflete aquilo que o Paulo anunciou ao início, que eu gostaria de eventualmente sugerir que realmente pratiquemos. O debate. Eu não estou aqui, provavelmente, para fazer uma apresentação palestra. Aliás, até esse horário não é conveniente para isso, né? E sim provocá-los, não exatamente dividir o conhecimento, eu prefiro usar o outro verbo, multiplicar. Isso se houver algum conhecimento para ser repassado, o que veremos. De qualquer maneira, a título de registro, primeiro, agradecer a tremenda oportunidade de estar numa reunião tão rica de jovens, e são todos jovens, alguns eventualmente mais de espírito do que de anos vividos, mas todos muito jovens, porque senão não estariam aqui a essa hora para discutir precisamente esse tema. E eu reflito essa percepção porque esse é um tema para jovens, não é um tema para pessoas que já estão, vamos dizer, adequadamente informadas sobre como o mundo é difícil. Porque se não fôssemos jovens, eventualmente, ao ver o título e qualificá-lo como sendo para aplicação no Brasil, não teríamos vindo a esta reunião, porque é muito difícil o que se está tentando aqui. Então, é um tema para jovens, é um assunto para jovens e requer tempo que os jovens, apenas os jovens têm, né, e que às vezes podem dedicar. Alguns jovens morrem pelas coisas. Nas guerras, normalmente os mais velhos mandam os jovens. Eles dizem que é porque tem mais fôlego, mas não é verdade, é porque tem menos juízo, né? Nunca se viu um bando de idosos indo guerrear coisa alguma. Guerreiam em última instância, e apenas quando isso, antigamente, as mulheres e as crianças eram convocadas também, né? Mas, em geral, vão os jovens. Só os jovens têm tempo para doar, né? Alguns doam todo o seu tempo, quando o ideal vale a pena. E eu queria ressaltar a vocês que fico muito feliz de encontrar jovens que, eventualmente, querem doar uma parte do seu tempo. Nós somos criados numa visão essencialmente individualista, e é já para provocar o Rodrigo Constantino. Não há nada pior que o individualismo, né? Ele acaba de escrever um livro maravilhoso, que é a Economia do Indivíduo. Mas não confundir o indivíduo com o individualismo. O individualismo é o comunismo do indivíduo. É quando ele se comuniza e ele fica só para ele mesmo. Não existe possibilidade da vida individual sem a vida coletiva. A vida individual só se faz por causa dos desafios que são coletivos. Portanto, essa peroração, que aparentemente é para encher uma linguiça, tem uma razão de ser. Apresentar também, à guisa dessa rápida inserção provocativa, num pontinha de filosofia, já que estamos aqui com o presidente da Associação, a Academia Brasileira de Filosofia, que é o João Ricardo Moderno, e na figura dele, aliás, cumprimento, como diria o meu querido preceptor e amigo Roberto Campos, cumprimento a todas as autoridades em nível de excelência. Então, todos aqueles que estiverem nessa categoria já podem se sentir cumprimentados. E aos demais, gostaria de apresentar algumas pessoas do Instituto Atlântico, como o vice-presidente Roberto Carvalho, o diretor Rafael Mitchell, que também acaba de assumir a Comissão de Direito Urbanístico da nossa OAB, aqui da seção do Rio de Janeiro,
recém-instituída Comissão de Direito Urbanístico, o que é um assunto também que tem a ver com o nosso tema. E o meu filho, Peter, que também é diretor do Instituto Atlântico para assuntos genéricos e inespecíficos, entre os quais esse me ajudar a fazer toda essa comunicação visual bonita. Portanto, a eles agradeço. Não sei que tenha mais alguém aqui. Não, sim, tem o Flávio Ferreira, que é o nosso diretor in pectore também, arquiteto Flávio Ferreira, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que já há anos vem nos ajudando também a pensar sobre os aspectos urbanísticos, certamente vai nos ajudar com alguns comentários. O Instituto Atlântico tem a ver com esta oposição entre o individualismo e a coletividade. Ele é feito para buscar o aperfeiçoamento de políticas públicas. E não há nada mais carente de aperfeiçoamento do que as políticas públicas no Brasil, por vários motivos históricos que dariam em si mesmo uma palestra. Não é uma característica comum apenas ao Brasil e à história do Brasil, mas a toda a nossa região. E já que estamos falando da região, porque, por exemplo, Honduras está muito em voga esses dias, a gente fica com pena de ver como nós somos reféns das nossas próprias carências. Independentemente da posição que nós tenhamos, por exemplo, no episódio hondurenho, nem vou entrar por aí, porque exatamente não vem ao caso, olhando sem nem tirar partido, qual é a vítima desse caso? É Honduras. É a incapacidade de um governo que começa a chegar ao fim conforme a regra combinada e a necessidade que alguém intervenha em nome dessa mesma regra e, eventualmente, passando por cima de outras. E isso vitima exatamente a história desse país, como de tantos outros países que vêm sendo vitimados das mais diversas formas. Quem é que resolve isso? Quem resolve isso somos nós, né? São reuniões como essa que vão, aos poucos, mobilizando, consolidando mentes e corações no sentido de nos organizarmos, não só exigirmos, mas nos organizarmos para uma participação mais eficaz. Não só de vez em quando, mas permanentemente. E o Instituto Atlântico tem esse sentido de permanência. Iniciamos nos anos 90, no momento em que o Brasil sofria uma mega inflação, para não falar exatamente da hiper, que seria uma inflação já absolutamente descontrolada, e tínhamos uma noção clara que por trás do fenômeno da mega inflação havia um sentido profundo de desorganização organizada da sociedade brasileira, ou seja, a sociedade estava organizada para, via inflação, extrair daqueles que menos tinham e que, portanto, esse era um adversário importantíssimo. Era preciso realmente combater a inflação. E essa nossa luta já vinha dos anos 80, dos anos 70, onde a sociedade organizada, e principalmente a esquerda, argumentava, e argumentou durante décadas, e demorou muito tempo, muitos painéis e muita discussão, de que o combate à inflação reduziria a taxa de crescimento. Isso, ouvido de hoje, é uma bestialidade absoluta, já devidamente comprovada. Mas deu muito trabalho. E engraçado, o Brasil, como é um país que tem uma tendência à negação do seu próprio aperfeiçoamento, temos muito potencial, mas temos muito negativismo. Essa é uma tendência que precisamos estar combatendo sempre. É como se fosse uma pessoa, se fôssemos coletivamente um indivíduo ranzinza, um indivíduo cheio de potencial, mas que se nega a possibilidade de se ver com as suas exatas qualidades e capaz, portanto, de potencializá-las, mitigando os seus eventuais defeitos. Não, nós somos capazes de potenciar os defeitos e maldizer as nossas qualidades. E, eventualmente, por causa disso, seguimos sendas como essa da inflação, da mega inflação. E somos, como fomos nesse episódio, praticamente os últimos a conseguir a estabilização.